Eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas música é uma das coisas mais poderosas para você transmutar energia imediatamente, sabia? Boa noite, Jaque! A música é muito poderosa para você transmutar energia. Então, se você não usa desse recurso, obrigada! Passa a fazer uso desse recurso. Escolhe aí uma música que você gosta e quando tiver meio down, bota a música, tá? Nanda, boa noite! Eu vou mudar agora, porque agora falando sério, sério sem deixar de ser divertido, claro, né? Eu vou colocar aqui, ó, de fundo, enquanto a gente conversa, uma frequência para dissolver toxinas, limpar a áurea, impulsionar o sistema imunológico, limpar a infecção. E aí, enquanto a gente conversa sobre gestão da emoção, essa frequência fica aqui de fundo emanando essa vibração para vocês, tá? Para que vocês sintam que, independente da nossa conversa, existe aqui uma frequência que está envolvendo a gente, limpando infecção, dissolvendo toxina, limpando nossa aura, que é uma frequência de 741 Hz. Dá para ouvir? A música é maravilhosa, né, gente? Então eu só vou abaixar um pouquinho pra gente conseguir, vou deixá-la de fundo, vibrando essa frequência para que vocês sintam e enquanto a gente conversa. Beleza? Ótimo. Então tá bom. Aliás, para trabalhar, por exemplo, esse é um método bem legal de você elevar a sua frequência. Essas músicas que são medidas em hertz, né? Que são essas músicas como essa que você está ouvindo no fundo, pode trabalhar a sua energia enquanto você faz outras coisas. Enquanto você trabalha, enquanto você cozinha, enquanto você limpa a casa, você pode ir trabalhando a sua energia. Lembrando, gente, que a gente está conversando com a fonte, com o universo o tempo todo. Lembra do que eu falo do nosso estado, que é o estado predominante? Durante 24 horas do dia, a gente está mandando frequência para a fonte, para Deus, para o universo. E a nossa energia predominante é o que cocria a nossa realidade. Eu costumo dizer, quer saber como anda a sua energia? Olha a sua realidade. A sua realidade é sinônimo da sua frequência vibracional. Então, invista, né, na sua energia. Boa noite, Clarice. Essa música você pode, essa especificamente, é 741 Hz. Mas você pode entrar no YouTube e jogar lá, música, frequência do amor, música em hertz. Aí você vai lá, frequência para ansiedade, frequência do sono, limpar memórias do antepassado. E você pode deixar lá, enquanto você faz suas coisas, você pode deixar isso tocando enquanto você faz suas atividades, vai limpando. A de hoje, eu propositalmente escolhi dissolver as toxinas e limpar a aura de vocês, impulsionando o sistema imunológico, porque a gente vai falar de gestão da emoção e estamos vivendo aí o Covid, né? Então tem tudo a ver, por isso eu escolhi. Mas se você observar em outras lives, tem esse fundo musical e cada live eu vou trabalhando com a egrégora que tem a ver com o assunto que a gente vai trabalhar. Boa noite, Eneberg. Mas eu posso criar uma playlist e deixar no YouTube para vocês com as músicas que eu mais uso. Tem uma música que eu amo, que eu já falei aqui, que é a música da visualização da vida que você deseja, que para mim me toca profundamente. E quanto mais te toca, mais sentimento, mais você emana energia para o universo e mais você cocria, né? Lembra da matemática. Muito bem, vamos começar oficialmente a falar de gestão da emoção. Gente, olha só, todos os dias milhares de pessoas adoecem mentalmente. Vocês devem conhecer alguém próximo de vocês que teve ou tem algum transtorno
mental ou transtorno do comportamento, né? Ou doença psiquiátrica, o nome que a gente quiser dar, né? Depressão, transtorno do pânico, ansiedade, transtorno de personalidade, esquizofrenia, transtorno bipolar e N outras doenças mentais, né? Eu, antes de me tornar terapeuta quântica, aliás, ainda trabalho na área de psiquiatria, né? Eu tenho mais de 20 anos de psiquiatria e eu já ouvi histórias de todos os tipos. Qualquer dia eu conto pra vocês a minha história na saúde mental e na psiquiatria, que eu tenho histórias até muito engraçadas, né? Histórias muito significativas, né? Mas eu comecei a minha história profissional na saúde mental, na psiquiatria. Eu sempre tive paixão por estudar a mente humana, né? Então, logo que eu me formei, eu já me enveredei por esse caminho da psiquiatria e da saúde mental. Todos os dias, milhares de pessoas adoecem. Se você viu lá no meu story, no meu feed, eu postei hoje, né, uma estatística, né? No mundo existem mais de 320 milhões de pessoas com depressão no mundo. A depressão já é a primeira causa de incapacitação para o trabalho, né? Nos últimos 10 anos a gente teve um aumento de 20%. Eu não tô nem falando da visão de mundo quântica, tá? Eu tô falando aqui de medicina, do modelo cartesiano. Estou falando baseada na minha primeira formação. Olá, tia Lu! Boa noite! Estou falando da minha primeira formação. Nem tô falando de visão de mundo quântica ainda, tá? Porque eu quero falar primeiro com vocês enquanto terapeuta ocupacional, enquanto gestora de pessoas, enquanto saúde desse modelo convencional, né? Eu não sei se vocês viram lá no meu post, mas no mundo 3,6% da população sofre de ansiedade. E no Brasil esse número é 9,3%. O Brasil é o país campeão em ansiedade no mundo. Ai, Michele, o que isso tem a ver com ansiedade? O que isso tem a ver com gestão de emoção? Tem tudo a ver, né? Por que será que nós somos campeões em ansiedade? Você deve, por exemplo, você já deve ter participado de alguma dinâmica, entrevista de trabalho, onde você pergunta para a pessoa: me fala 2 qualidades sobre a sua pessoa e 2 pontos a melhorar. A pessoa sempre diz ansiedade. Ah, eu sou muito ansiosa. Existe um entendimento equivocado sobre emoção. E eu já tô até me adiantando. É pra ficar chocada mesmo, Jaque. Eu tô até me adiantando aqui já, né? Eu ia falar isso mais pra frente, mas eu já vou adiantar, né? Olha só, o custo no mundo com as doenças mentais passa de 1 trilhão ao ano. Se esse mesmo valor em dinheiro fosse usado em prevenção ou fosse usado na educação, muitas das doenças mentais a gente preveniria. Por quê? A gente não aprende a fazer gestão de emoção. Você deve se lembrar que é comum dizer homem não chora. Hoje nem tanto, né? Hoje a gente já fala mais sobre isso. Mas há poucos anos atrás a gente categoriza que alguns sentimentos devem ser reprimidos. E aí a primeira dica que eu te dou hoje é: nenhum sentimento deve ser reprimido. Todo sentimento é legítimo e deve ser trabalhado. A gente não deve empurrar um sentimento para baixo do tapete, levando para a mente oculta, porque esse problema uma hora vai bater a sua porta. Lembra que a gente falou no luto na semana passada, do medo, do estresse, da culpa? Todos esses sentimentos que têm alta carga emocional vai bater a sua porta uma hora depois para fechar essa conta. Por que as pessoas desenvolvem, por exemplo, transtorno do pânico e aí as pessoas dizem assim: eu não sei o que aconteceu, eu tava bem, de repente eu acordei à noite com taquicardia, suando, achei que era um ataque do coração, fui pro pronto atendimento achando que eu tava com um problema do coração, fiz todos os exames, todos normais, e aí eu descobri que eu tô com transtorno do pânico. Você deve ter ouvido essa história perto de você.
Por que a nossa sociedade desenvolve numa velocidade, aumentando cada vez mais o transtorno do pânico? Porque são anos e anos empurrando sentimento e emoção para baixo do tapete. O ser humano, ele vive numa sociedade que ensina que o material é o que vale e que a emoção deve ser reprimida. Então, toda vez que eu reprimo um sonho, um desejo, um impulso que vem do meu coração, do meu eu tô colocando isso na mente oculta e empurrando para baixo do tapete. E isso não sumiu, isso ainda existe, ele só tá ali escondidinho. Uma hora essa conta vai chegar para você. Seja com depressão, seja com transtorno do pânico, seja como crise de ansiedade, chega a conta. Eu passei vou aqui dar um testemunho meu, né? Eu passei por divórcio, que pra mim foi muito difícil, porque eu fui educada e tenho meus pais como exemplo de que casamento era pra sempre. E naquela ocasião, que pra mim foi um divisor de águas, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu usaria esse divórcio para justificar todo o fracasso da minha vida, porque para mim foi como tirar o chão da minha frente, ou eu usaria esse mesmo divórcio para ser um impulsionador de uma pessoa que se transformou e se tornou em alguém melhor. Perceba que lembra que eu falo para vocês? Toda crise e toda dor, não estou falando de visão quântica ainda. Estou falando de psicologia positiva e neurociência. Toda dor, toda crise é um potencial transformador na sua vida. É você que faz a escolha, e aí eu já estou falando de gestão da emoção. É você que faz a escolha. Quando você se vê diante de uma situação ameaçadora e de uma dificuldade, você só tem duas escolhas. O ser humano, gente, só muda por dois motivos. Vocês sabem? Quais são os dois motivos que fazem o ser humano mudar? Dá um chacoalhão assim, pensar, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Quem quer chutar aí? Chuta aí. Quais são os dois motivos que fazem o ser humano mudar? E aí não é a Michelle que tá falando, tá? Eu tô falando com base científica. Tem até livro escrito sobre isso. Quais são os dois motivos que fazem o ser humano mudar? A Fabi falou a perda. Perfeito, Roberta. O ser humano só muda pelo amor ou pela dor. O que quer dizer isso? Eu posso ser uma pessoa, no melhor dos cenários, que escolho evoluir. Então eu tô bem, eu tô numa vida tranquila, sem grandes problemas e tenho consciência de que eu tenho que evoluir como ser humano. Então eu invisto em autoconhecimento, eu invisto no meu lado da espiritualidade, eu invisto no meu lado emocional, porque por amor eu sei que isso é necessário. Por amor eu sei que eu tenho que ser um ser humano melhor. Agora, quando por amor não funcionou para mim, eu aprendo pela dor, que é por uma perda, que é por um luto, que é por uma crise, que é por uma traição, por uma humilhação, por uma morte, por um acidente. A Jaque tá contando aqui pra gente que ela teve crise de ansiedade. Né? A crise de ansiedade, o que é? A xícara que transborda. Pensa comigo, olha só. Quando é que a água vira gelo? Se eu perguntar pra você, quando a água vira gelo, você vai conseguir me responder? Você não vai conseguir me responder porque é um processo. A água vai se transformando em gelo, assim como a água vai se transformando em vapor. Não existe um momento em que isso acontece, é um processo. Quando é que você adoece? É um processo.
Você não estava dormindo bem e de repente acordou com um transtorno do pânico. Isso é resposta de quem não se conhece, de quem não tem autoconhecimento. Tudo é um processo. Perceba que ninguém desenvolve um transtorno mental, pá, da noite pro dia. Ah, eu jantei feliz com a minha família, fui dormir e acordei com transtorno do pânico. Não. Agora, vale aqui uma ressalva importante. Eu estou falando de gestão de emoção para vocês e estou falando de transtorno mental, excluindo os transtornos mentais orgânicos. Aqueles que têm fatores fisiológicos, aqueles que têm fatores determinantes como genética, deficiência. Eu tô excluindo isso, tá, gente? A gente tá falando aqui dos transtornos mentais que tem a ver com as experiências emocionais que a gente tem no dia a dia, das escolhas que a gente faz todos os dias, pra ficar claro, tá? Porque aí tem a pessoa que nasce, né, que desenvolve, que tem um autismo, tem as pessoas com déficit intelectual severo a moderado, que aí é outra história, né? Tem a ver com genética, hereditariedade, acidente na hora do parto, anóxia, enfim, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando aqui de pessoas que fazem escolhas na sua gestão da emoção, no seu dia a dia, e essas escolhas têm um peso. Então, como eu disse, quando a água vira gelo, a água vai se tornando gelo. Quando é que eu adoeço? Quando é que eu adoeço? Quando eu abro janelas killer, quando eu desenvolvo um gatilho de memória que eu vou explicar para vocês, que fazem você sair do modelo Homo sapiens, que é o modelo que pensa, e você começa a atuar como Homo bios, que é aquele cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano, Michele? O cérebro reptiliano é aquele que age na luta ou fuga. Você está diante de um predador, na época das cavernas, tem lá um urso, um leão na sua frente. Ou você luta, ou você corre. Esse é o nosso cérebro reptiliano, certo? Ok. Quando é que eu ajo com esse cérebro reptiliano? Vou dar um exemplo fácil. Você entra na janela killer... A Maitê, gente. Você entra na janela killer... Toda vez que você entra nesse gatilho da memória, eu vou explicar esse processo. Mas quer ver um exemplo? Você tá bem, você tá lá ok, pá, aparece uma barata. Gente, você já viu uma mulher diante de uma barata? Ela sai totalmente do cérebro Homo sapiens e vai pro cérebro Homo bios. Ela age num processo como se fosse um predador e ela age sem pensar. Olha uma pessoa com transtorno, uma claustrofobia. Quando ela entra num ambiente fechado, ela age com inteligência? Não, ela não age com inteligência. Ela age com cérebro reptiliano. Por que a gente às vezes age com incoerência? Pensa, às vezes você passa por um problema muito significativo e você reage muito bem. Aí uma pessoa te olha atravessado, pronto, estragou seu dia. Isso não é incoerente? É totalmente incoerente o tempo todo. Mas por que a gente faz isso? Eu vou explicar. Eu vou explicar como é que o cérebro funciona. Mas antes disso, eu quero que você entenda o que é a gestão da emoção. A gestão da emoção é você ser líder de si mesmo. É você ter clareza de onde você está e de onde você quer chegar. É você ter clareza e fazer uma viagem para dentro de si e não terceirizar o troféu da sua vida. Porque quando você não faz escolhas conscientes, você dá o troféu da sua vida para os outros decidirem o que fazer. Então, quando você passa, por exemplo, por um abuso, uma violência, e você não sai dessa história, você revive essa história todos os dias, você está dando o troféu da sua vida para aquela pessoa. Ele é um carrasco, ele é um abusador,
Ele é, nossa, enfim, todos os nomes que merece, ele é, mas aquilo foi naquela situação. Por que que você tem que viver essa situação todos os dias? Por que que você não sai desse lugar? Entende o que é gestão de emoção? Por que que um olhar atravessado estraga o seu dia? Porque você dá o troféu da sua vida na mão das outras pessoas. Porque você não sabe fazer gestão de emoção. Se a pessoa olhou para você atravessado, ela faz isso com base em quê? Vocês que são minhas alunas, vocês que fizeram a jornada, tenho certeza que vocês sabem responder isso. Se o outro me olha atravessado, sou eu que tenho que estragar o meu dia? Por favor, respondam. Eu vou estragar meu dia porque eu dei bom dia pro colega no café e ele não respondeu? Não. Se o outro me olha atravessado, se o outro não me responde a um bom dia, isso depõe contra quem? Isso é conta de quem? Muito bem, é do outro. E por que que a gente age com tanta incoerência? Por que que o outro tem esse poder sobre as nossas emoções? Por que que a gente se permite? Por que que a gente dá esse poder para as outras pessoas? Justamente, isso é problema dele. Percebe? A gente baixa a nossa frequência vibracional, a gente detona com a gestão de emoção, vibra numa energia baixa, deixa de cocriar a nossa realidade e acha que ainda tá certo. Fica irritada porque o outro não te respondeu um bom dia. Dane-se o outro. Você cocria a sua realidade, a energia é sua. Se você, um dos pilares da gestão da emoção é você saber para onde você quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas, lembra? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, ficar irritado porque o outro te olhou atravessado, tá ok. Não conseguir cocriar a realidade que você achava que você queria, ok. E tá tudo ok, porque você não sabe para onde você quer ir. Agora eu vou explicar para vocês, olha só, o que que acontece na mente que a gente age com esse cérebro reptiliano. Lembra que eu falei do gatilho da memória? O que que acontece? A nossa mente tem um biógrafo emocional, que é um sistema chamado sistema RAM, que é o registro automático da memória. A nossa memória o tempo todo está registrando tudo, especialmente crianças, né? Na fase adulta, menos, mas ainda estamos registrando tudo de forma automática o tempo todo. O que que acontece? Esse sistema RAM, ele tem uma preferência em registrar sentimentos que têm uma alta carga de emoção. Tudo que tem uma alta carga de emoção, o sistema RAM registra lindamente. Ele dá um poder para aquilo. Então, o que que são sentimentos que geralmente têm alta carga de emoção? Quem quer me dar exemplo? Me dá aí exemplo. Quais são os sentimentos que têm alta carga de emoção? Escreve aí para mim que eu quero ver se vocês estão entendendo o raciocínio. Me deem exemplos de altas cargas de emoção no ser humano. O que que dá aquela emoção que muda o seu estado? Me dá um exemplo aí. A Mari e a Fabi estão na polaridade positiva. Vamos pensar na polaridade negativa. Pensando na polaridade negativa. Perda, perfeito. O que mais? Qual é um sentimento de alta carga de emoção? Que você sai de si. Medo, perda, medo. Que mais? Me dê outro exemplo. Por exemplo, morte, divórcio, né? Pensando na polaridade negativa, né? Autocobrança, humilhação, desespero, rejeição, estresse, pânico.
vergonha, culpa, raiva, ira, ódio, traição, mentira. Esses são sentimentos de alta carga de emoção. Quando você vive esse sentimento de insegurança, ódio, raiva, desespero, revolta, indignação, insatisfação, você tem uma alta carga de emoção que é descarregada. O sistema RAM registra e faz o quê? Anota aí que vai ser um divisor de águas na sua vida. Ele abre janelas killer. Isso, gente, você pode pesquisar. Augusto Cury, que é pioneiro na gestão de emoção no mundo. O Brasil tem a primeira escola de gestão de emoção do mundo, fundada pelo Augusto Cury. Então, a gente está aqui falando de uma pessoa que é referência mundial. Ele viaja o mundo inteiro falando disso, tá? Então, assim, esses sentimentos, o sistema RAM, registro automático de memória. Você viveu insegurança, doença, raiva, ódio, pânico, estresse, crença, fantasia. Esses sentimentos que têm alta carga de emoção, o sistema RAM abre o que a gente chama de janela killer ou duplo P, que são janelas que são constituídas na nossa memória de altas cargas emocionais. Toda vez que eu registro isso, é criado uma janela killer ou duplo P. Duplo P por quê? Porque é altamente asfixiante e é power. Ela é power. Olha o poder. Então pensa comigo, toda vez que eu sofro uma situação de alta carga emocional, eu abro janela killer ou duplo P, abriu essa janela na minha memória, né? O que acontece quando abre essa janela? Fecha o circuito de memória. Então perceba, ó, memória RAM registrou, abriu janela killer auto P ou duplo P, fecha circuito de memória. Vou te dar um exemplo, tá? Fecha. Isso mesmo, Fabi. Augusto Cury tem evento online gratuito, tá? Dá para vocês fazerem. Fecha o circuito de memória. Fechou o circuito de memória, você não consegue pensar com lógica e raciocínio. Não consegue mais. Você passa a usar o cérebro reptiliano. Vou dar um exemplo. Ó, o exemplo da barata. Você tá bem, tá feliz, você é criança. Você não sabe o que é barata. Você tem 4 anos. Você não sabe o que é barata. Um belo dia tá você lá na sala, você, seu pai e sua mãe, todo mundo feliz, seu pai assistindo o Jornal Nacional, sua mãe lendo revista de moda, você brincando. Aparece o ser extraterrestre chamado barata. A mãe sobe em cima do sofá, começa a gritar e fala pro pai: mata esse monstro, pelo amor de Deus! E a criança só observando, tá? Começa a correria, o homem sai do Homo sapiens, passa a ser Homo bios e enxerga um leão na frente dele e começa aquele rebu. Joga sapato, joga blusa, pega inseticida, a barata foge, corre, a mãe gritando em cima do sofá, começa a falar que o marido é um imprestável, que não consegue fazer nada. Olha isso, né? O que aconteceu nesse momento? Abrimos uma janela killer na criança de 4 anos que podia achar a barata até bonitinha. Abrimos a janela duplo P, janela killer. Pronto. Passou 1, 2, 3 anos, essa criança de 4 anos vai ver a barata. O que vai acontecer? Criança de 4 anos, passou, ela nem, né, cresceu, tem lá, vamos pensar, tem 12 anos de idade. Encontrou uma barata, o que aconteceu? Ela vê a barata, abre a janela killer ou duplo P, fecha o circuito de memória, ela não consegue raciocinar, é só uma barata, se eu der uma chinelada ela morre. Não, ela enxerga aquele monstro, ela lembra a mãe berrando, o pai que é um imprestável não consegue matar a barata, fechou o circuito de memória. Ela não consegue pensar, ela começa a sentir medo, insegurança, angústia, como se ela estivesse vivendo aquela situação que ela viveu quando ela tinha 4 anos de idade. Deu para entender?
Uma criança, né, um jovem, por exemplo, que tá fazendo vestibular, né? Fez a primeira prova do vestibular, passou mal. Não conseguia lembrar de nada, né? Deu aqueles 5 minutos e esqueceu tudo que estudou, não conseguia lembrar a matéria. O que acontece? Abre janela killer, duplo P, automaticamente, de forma inconsciente, esse auxiliar do eu vai fechar o circuito de memória. A pessoa, mesmo que tenha estudado no poliedro 500 anos, no ângulo, na melhor escola que for, fecha o circuito de memória, ele não vai lembrar da matéria. Por quê? Porque a mente está preocupada em quê? Em lembrar da alta carga emocional. Aonde está a alta carga emocional? No medo do pai achar ruim que não passou no vestibular, no medo dos amigos tirarem sarro porque ele foi o único que não entrou na faculdade, na insegurança, na incerteza, fechou o circuito de memória. Volume de tensão elevada, sintoma psicossomático, passa mal, não lembra da matéria, é reprovado no vestibular de novo. Isso é para vocês entenderem como funciona o cérebro nesse gatilho de memória. Tá? Isso aqui que eu tô falando não tem nada a ver com física quântica, é para você entender como funciona o seu cérebro. Ah, tá bom, mas para que eu tenho que saber como é que funciona o meu cérebro, como acontece, por que a gente reage como se estivesse de frente para um predador, quando na verdade é só uma prova. Tudo isso, gente, é para mostrar para vocês que quem devora vocês não é o vestibular, não é a barata, não é o olhar atravessado do seu colega de trabalho, não é o bom dia que não foi dado. Quem devora você o tempo todo não é esse predador de fora, é o predador da sua janela killer, do seu duplo P, é da sua mente. É a sua mente que te reprova. Existe muito mais feras dentro da mente humana do que na selva. Existe muito mais predador no nosso córtex cerebral do que na humanidade. Perceba que tudo sai da minha mente. Tudo sai da minha mente. E tá, fisiologicamente, o que eu vou fazer então para desencadear a janela killer ou duplo P e desenvolver janelas lights, que são as janelas que me permitem avançar? Sentiu medo? Senti medo, mas fui lá e matei a barata. Deu aquela dorzinha de barriga no estômago na hora da prova, mas consegui fazer, que são as janelas lights. Qual é a diferença nesse processo? A diferença é que quem consegue desfazer essa cascata é quem, primeiro, discorda do medo, então ele sente o medo. Eu sinto medo. Eu sinto medo daquilo que está acontecendo, mas eu discordo dele. Então eu começo um diálogo interno. Pelo amor de Deus, minha filha, é só uma barata, você tá doida? Mata essa barata e vamos dormir. Mata essa barata e vamos ser felizes. Então eu discordo daquele medo. Eu enfrento a minha segurança. Existe uma insegurança? Existe. Existe sim. Eu não tô fingindo que nada acontece, mas eu enfrento essa insegurança. Eu faço dela um trampolim para eu ser alguém melhor, alguém que se supera a cada dia, né? Eu determino que eu sou protagonista da minha vida. Não é a barata, não é a prova. Perceba que eu tiro o troféu da mão do outro, o troféu é meu, a vida é minha. Eu sou protagonista. E esse exemplo, gente, barata, bom dia, esses exemplos que eu tô dando são exemplos bobos, perto de tudo que acontece no nosso dia a dia. São exemplos bobos, porque aí eu quero perguntar para você, agora eu te pergunto, a gente entendendo aqui a mecânica de tudo, né? Quem é você? Quem é você diante de tudo isso? Você é a pessoa que deixa a janela killer e duplo P tomar conta da sua vida?
Então, quando você viu, você agiu por impulso, não pensou, falou, reagiu e não agiu de forma consciente? E depois ficar pensando no preço que você vai pagar por tudo isso? Quem é você? Você é o protagonista da sua vida? Me lembrei de uma coisa. Foi feito um estudo em Harvard com jovens que tinham terminado a faculdade. Perguntando para eles qual era o sonho de vida deles e se eles tinham esse sonho escrito em algum lugar, no papel, né? Perguntaram para eles: você tem o seu sonho de vida escrito no papel? E apenas 3% desses jovens de Harvard tinham o sonho escrito no papel. 20 anos depois, foram entrevistar esses mesmos jovens. E adivinha? Os 3% que tinham o sonho escrito no papel ganhavam 10 vezes mais do que aqueles que não fizeram isso. E por que eu lembrei disso? Porque eu convivo diariamente com pessoas com transtornos mentais. E sabe o que eu percebo? Que em 80% dos casos, as pessoas não sabem nem qual sua missão de vida. Elas não sabem nem por que elas estão aqui. Elas não têm sonho, elas não têm uma motivação. As pessoas depositam na medicação alopática, essa medicação que compra na farmácia, o pozinho de pirim-pim-pim. Parece que ela vai tomar sertralina ou qualquer outra remédio, que sertralina tá na moda, né? Ou diazepam. E isso vai resolver todos os seus problemas. Então eu escuto com muita frequência: eu acho que eu vou ter que aumentar a dose da medicação, porque o que eu tomava lá, meu diazepamzinho à noite para dormir, já não tá sendo mais suficiente. E não vai ser. O remedinho te ajuda? Pode te ajudar em alguns casos, mas da onde vem tudo isso? Da onde vem? Lembra da água se transformando em gelo? Da onde vem tudo isso? Qual é a causa? A causa foi que Deus acordou um dia irritado e falou: pá, você, a partir de hoje tem depressão. Não é assim. A água vai se transformando em gelo. Você vai adoecendo no seu dia a dia. Se você não faz gestão da emoção, se você não se olha, se você empurra os seus sentimentos, os seus problemas, a sua insatisfação, as suas angústias para baixo do tapete, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai adoecer. Pode ser doença mental, mas pode ser uma doença física, você vai adoecer. Porque isso tem que extravasar de alguma forma. E muitas das vezes é em forma de transtorno do pânico, depressão, ansiedade. Em 2011, a Previdência teve um aumento de 20% das doenças mentais e comportamentais. As doenças mentais e as comportamentais passaram a ser o primeiro lugar de afastamento e de concessão de auxílio da Previdência. Passando doença cardíaca, doença digestiva e todas as outras, osteomoleculares, tudo isso. A gente tem que entender que a emoção, o sentimento, é a nossa forma de comunicar com o mundo. Se eu não tivesse sentimento, como é que eu saberia, por exemplo, se eu estou feliz ou se eu estou triste? Como é que eu saberia se eu gosto de uma comida ou não? Como é que eu saberia se eu estou feliz no lugar que eu trabalho ou não? Como é que eu saberia se eu sou feliz no meu relacionamento ou não? Como é que eu saberia se eu estou confortável ou não? Os meus sentimentos é uma forma de me comunicar com o mundo. Então, esse pensamento de que, eu vou tomar um remedinho porque eu tô muito ansiosa. O que você tá fazendo? Você tá abafando o sentimento. Ao invés de você dar vazão pro sentimento e resolver a causa, você abafa. Na expectativa de que você não vai mais sentir aquela angústia. Porque a angústia é horrorosa, né?
A angústia, o medo, a insatisfação, a insegurança causa muita dor. Quantas e quantas vezes eu já ouvi a pessoa falar: eu só queria dormir, eu não queria pensar, eu não queria saber, eu só queria dormir. Eu não sei se vocês já ouviram uma filosofia, uma reflexão, porque assim, o índice de suicídio aumenta significativamente a cada ano, né? Nessa época de pandemia também aumentou muito o índice de suicídio. E na verdade, se a gente parar para pensar, o suicida é uma pessoa que tem muita vontade de viver. Por quê? Porque o suicida, ele não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor para viver. Olha só. Quem se suicida nunca quer acabar com a própria vida. Ele quer acabar com a dor que ele está sentindo. Já parou para pensar nisso? Então ele é uma pessoa que tem alta pulsão de vida. E acaba fazendo essa escolha, vamos dizer assim. Então, eu só tô fazendo essa reflexão para você entender o peso que tem a gestão da emoção. Dependendo do sentimento que você tem, se você não souber lidar com isso, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Agora, se a gente pensar que se você sem gestão da emoção, se você não souber fazer gestão da emoção, sabe o que você é? Um mendigo emocional. Porque você pode viver no palácio mais lindo que for, mas você é um mendigo emocional. É isso que você é. Porque aí você vai depositar toda a sua angústia, seu medo, a sua insegurança no outro, no governo, na comida, no marido, no filho, no chefe, no vizinho. Porque você é um mendigo emocional. Você não tem, você é prisioneiro da sua própria mente. Abre janela killer ou duplo D, você não consegue raciocinar e você age como se você estivesse na época das cavernas. Grita, sapateia, esperneia, aponta o dedo, bota a culpa no outro. E você acha que é assim que resolve? E como eu disse, a gente já passou 1 hora de live. Eu nem entrei na visão quântica de tudo isso. Eu tô falando de ciência até aqui. Perceba, você percebe o quanto a gente se torna prisioneiro da própria mente? Os meus medos, as minhas angústias são sentimentos normais de um ser humano. O que muda uma pessoa sã de uma pessoa adoecida? O que muda é a gestão da emoção. É a gestão da emoção. Se eu não sei fazer gestão da emoção, eu viro um mendigo emocional. É aquela pessoa, não sei se você deve conhecer alguém assim, que reclama do marido, mas reclama, mas não divorcia dele. Tá ruim do jeito que tá, mas se eu tentar melhorar, ela acha que estraga. E isso serve para tudo, serve para pessoa que reclama do trabalho, reclama que a empresa, porque a empresa não dá benefício, porque a empresa não me reconhece. Quem tem que te reconhecer? Oi, quem tem que te reconhecer? É o seu chefe? É a sua empresa? Meu bem, quem tem que se reconhecer é você. Ninguém tem que te reconhecer. Ninguém tem que te falar, muito obrigada pelo trabalho maravilhoso que você fez. Porque você sabe que você é Master Blaster top das galáxias e faz um excelente trabalho. Você não precisa que o outro diga. Então por que eu culpo a empresa que eu trabalho? Eu que tô lá, fui eu que mandei currículo, eu me candidatei à vaga e agora é ruim? A empresa que é ruim? Percebe aonde vai a gestão da emoção?
Aí eu vou dizer que eu adoeci porque o clima organizacional de onde eu trabalhava era muito pesado. Ué, por que você ficou lá então? Sai, vai ser feliz, vai procurar sua felicidade. Se o casamento é ruim, por que tá casado? Tudo é escolha. Por isso é você que cocria a sua realidade. Tudo é escolha. E como é que eu resolvo isso? Pensando na minha saúde mental quando eu tô diante de uma alta carga de ansiedade, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criticar os meus pensamentos perturbadores. Quando vier esse sentimento que te perturba, critica esse sentimento. Critica esse sentimento. Fala, peraí, o que é isso? Lembra do papagaio? Critica o papagaio. Fala, peraí, que sentimento que é esse? Será que é assim mesmo? Será que não é meu cérebro reptiliano? Será que eu não abri uma janela killer, duplo P? O que é isso que eu tô pensando? O que é isso que eu tô sentindo? Se dê o direito de criticar esse pensamento. Duvide de tudo que controla o silêncio da sua mente. Você tem aí na sua mente um segredinho que é só seu. Uma coisa que você pensa que você não tem coragem de falar pra ninguém. Né? É o que te controla, lá no silêncio da sua mente. Um medo, uma angústia, uma insegurança. Duvide dele. Duvide se ele é real. Faz sentido isso? Faz sentido essa dúvida? Essa ideia, esse pensamento? Essa insatisfação, essa culpa, esse desespero? Faz sentido? Então, critique o pensamento perturbador. Duvide de tudo que controla você no silêncio da sua mente. E por último, determine. Determine que você é o protagonista da sua vida. Determine que você é alegre e feliz. Determine que você escolheu, que você gerencia seu pensamento. Porque lembra, não podemos controlar o pensamento, né? Os pensamentos vêm, né? Ao inconsciente, crença limitante. Se inscreve na trilogia do Novo Eu, link da bio do Instagram para você entender, tá? A crença domina 95% do que você é. Se você não sabe o que eu tô falando, faz inscrição na trilogia do Eu no link da bio, tá? Os nossos pensamentos, eles vêm. A gente não tem como controlar isso, mas a gente pode gerenciar isso. Eu posso gerenciar o meu pensamento e administrar a minha emoção. Eu ensinei para vocês agora há pouco, né? O que eu tenho que fazer? Criticar, duvidar e determinar que eu sou feliz. Ciência. Não tô falando nem de visão quântica. Psicologia positiva, neurociência, tá? Tô falando de cérebro, mente. Não tô falando nem de energia, tá? Eu tenho que ser autor da minha própria história. Sou eu que decido, não é ninguém. Ninguém tem que decidir minha vida. Eu não posso ser... Se eu não faço gestão de emoção, eu sou escravo de uma sociedade livre. Ah, então o governo manda em mim, a política manda em mim, a farmácia manda em mim, a religião manda em mim, meu chefe manda em mim, meu filho, meu marido manda em mim. Quem é você? Você, quando chega em algum lugar, você faz diferença? Ou você é só mais um? Quando você entra no seu ambiente de trabalho, por exemplo, você é uma pessoa que faz a diferença? Qual é a energia que você leva para o lugar que você vai? Na mesa da sua casa, se você estiver sentada para fazer a refeição junto com a sua família, quando você chega faz diferença? Ou você é só mais uma? Que se não tiver lá sobra um bife. Quem é você? O que você faz aqui? Qual é a sua missão? O que você quer? Se você não tem essas respostas, você não faz gestão de emoção. Ah, mas tá me crucificando. Não tô te crucificando. Eu tô aqui para te dizer que eu sou a treinadora e que vou te ajudar. Então se inscreve na trilogia do Novo Eu do link da bio que você vai entender tudo isso. Mas é necessário que você olhe para dentro de você. Lembra do que eu falei? Qual é a missão primária de todos nós? Tô olhando bem dentro do seu olho. Qual é
a missão primária de todos nós? Responde aí pra mim. Essa eu quero ver as minhas alunas responderem. Qual é a minha missão primária? Por que eu tô aqui nesse mundo? O que eu tô fazendo aqui? É a missão que é comum a todos nós, né? Meu propósito de vida. Qual é a missão de todos nós aqui nesse planeta que é comum a todos nós? Qual é a minha missão ou propósito? Que nós temos em comum aqui. Ai, 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 cadê minhas alunas? Qual é? Ser feliz, ajudar o próximo. A nossa missão primária, a missão de todos nós aqui que estamos juntos, conectados nesse momento, quem não está aqui e de todos que estão dentro da terceira dimensão, a nossa missão primária é evoluir como ser humano. Essa é a minha missão primária e essa é a sua missão primária. Você chegou aqui com nível de consciência. Você tem que sair daqui com uma consciência expandida. Você tem que sair melhor do que você chegou dessa consciência. É expandir. A sua missão primária é evoluir. É estar cada vez mais próximo da fonte e cada vez mais distante da energia de baixa contração e energia densa. Essa é a nossa primeira missão. É evoluir. E o que você está fazendo aqui que você não evolui, criatura? Você é só mais um? É só mais um no trabalho? É só mais um dentro da sua casa? É só mais um no bairro? É só mais um para a humanidade? Acho que a Roberta até falou aqui, é ajudar na evolução da humanidade. É isso, perfeito. Se você evolui e nós somos o todo juntos, se eu evoluo, a humanidade evolui. Porque todos somos um. Não existe separação, não existe diferença. Se vocês que estão aqui, se a Vera, Hugo, Roberta, Fabi, Mari, evolui e expande a consciência, todos nós evoluímos e expandimos a consciência. Agora, qual é a missão e o propósito de vida de cada um de vocês? Aí você tem que descobrir. É você que tem que descobrir. Você tem que descobrir qual é a sua missão. E como que eu começo a buscar qual é a minha missão e meu propósito de vida? Como? Primeiro, é ouvindo meu coração, é me olhar para dentro. É sendo protagonista da minha vida e não plateia. Quando eu sou protagonista da minha vida, quando eu sou o ator principal e não sou plateia, eu começo o meu processo de autoconhecimento, eu sou líder de mim. Abre a janela killer, eu vou lá e transformo em janela light. Eu não deixo ela me dominar. Eu não penso mais como a mente reptiliana. Eu penso como Homo sapiens, como um ser evoluído. Autoconhecimento, realização, perfeito, é isso mesmo. Estamos aqui para isso. Você veio aqui para ser feliz. Lembra? Entrando na visão quântica. Nós somos o todo. A fonte, Deus, o Criador, o éter, vácuo quântico, Buda, Allah, Nossa Senhora, enfim, né? O que você acredita. Ele é o Criador. Você é co-criador, porque juntos somos a mesma coisa, não existe separação, porque tudo é energia. Se tudo é energia, Deus, a fonte é energia, você é energia, você é herdeiro de tudo. Você não veio aqui para acordar cedo, pagar boleto e morrer. Você não veio aqui para viver um casamento infeliz. Você não veio para trabalhar num lugar que você não gosta. Você não veio para conviver pessoas ao seu lado que te causam energias negativas. Você veio para viver o amor, a prosperidade, a abundância e a alegria. É para isso que você veio. E a sua missão está no meio disso tudo. Você só tem que descobrir qual é a sua missão.
A sua missão é acordar e limpar a casa? Não. Será que não é propósito de vida que falta na sua vida? Ah, eu tenho que acordar mais cedo porque eu tenho que varrer a calçada. Pai do céu! Jesus da glória! Como é que a pessoa pode pensar um negócio desse? E eu tô vendo que eu tô ficando sem bateria. Peraí, gente, tô ficando sem bateria. Ó. Agora que eu vi. Muitas emoções. Um minutinho. Pronto, salva. A luz até melhorou, né? Tem que ter emoção, né? Se não é grilo, é bateria, luz que apaga, enfim. Mas é assim, né? Então, na crise do meu eu, lembra? Eu tô numa crise, numa dor, uma situação difícil, que todo mundo vai passar. Alguém vai passar, tá dentro da sua história, do que você quis viver, para evoluir como ser humano. O caos tem que ser uma oportunidade criativa para eu transformar perdas em ganhos. Isso é a mente de alguém que faz gestão de emoção. É você estar diante de uma situação de caos e você transformar isso em um ganho. Em você se transformar como ser humano. Em você evoluir. Transformou a janela killer em janela light. Você é autor da sua vida. Você é protagonista e não plateia. Você é dono de si. Você pensa antes de agir. Você sabe lidar com perda e frustração. Você é resiliente, você se adapta às novas situações. Você se reinventa, você se coloca no lugar do outro. Você não desiste, você aposta em você. Você entende que investir em você numa terapia, num curso, numa live como essa, num treinamento, numa apostila, num livro, enfim, você entende o porquê que isso é importante. Porque se eu perguntar pra você hoje, se eu perguntar pra você aqui, me responde, quanto custa a sua saúde mental? Me dá um valor. Quanto custa a sua sanidade? Quanto custa a sua paz? Quanto custa? Me responde aqui que eu quero ouvir. Quanto custa a sua saúde emocional? Qual é o valor? Se eu quiser comprar a sua saúde emocional, por quanto você me venderia? Não tem preço. Percebe como os nossos valores são invertidos? Mas aí não tem preço a sua saúde mental. Mas você prefere gastar com uma roupa do que gastar com um livro, do que gastar com uma terapia, do que gastar com um processo de autoconhecimento, com treinamento, com uma jornada de 21 dias, que às vezes é até gratuita, porque você não tem tempo? O que é não ter tempo? Me explica o que é não ter tempo. Me explica o que é não ter paciência. Não ter tempo e não ter paciência é escolher não despertar. É simples assim. Por que quem participou da minha jornada de 21 dias gratuita, eu falo lá no começo da jornada, não se preocupe com quem for desistindo no decorrer dos dias. Por que eu falo isso? Porque cada um tem seu tempo de despertar. Se você tá com a sua vida do jeito que você tá e tá bom pra você, e você, quando tem um exercício pra fazer diariamente, você acha, ai, não vou perder tempo com isso não. Ai, que exercício bobo. Ai, que bobagem. É escolha. Eu não tô preocupada com quem sai. Eu tô preocupada com quem fica. Eu quero ajudar quem fica. Se na jornada tiver 50 pessoas e terminar uma pessoa que fez a jornada e mudou de vida, a minha missão foi cumprida. Então eu não tô preocupada com quem sai. Quem sai não...
é a escolha, gente. A gente tem que entender o que é prioridade. Se a sua saúde mental não tem preço, por que você não investe em você? Como que você não sabe qual a sua missão de vida? Como você não sabe qual é seu propósito? Como que você age com seu cérebro reptiliano e não tem a mínima gestão de emoção para saber lidar com uma situação de caos no seu dia a dia? Porque não é porque você estuda a lei da atração que você não vai viver uma situação de caos. Claro que você vai, existe o livre-arbítrio. Você responde por você, mas você não tem como controlar o outro. E o outro vai esbarrar em você uma hora. E é o que eu falei da história do bom dia. Se ele não te deu bom dia, problema dele. Mas é problema dele quando você faz gestão de emoção, quando você tem consciência, quando você sabe disso. Quando você, lembra, quando você estiver diante de uma situação em que você sentir taquicardia, sudorese, medo, insegurança, tremor, começar a suar frio, lembra, você abriu janela killer, janela duplo P tá aberta, o que você tem que fazer? Lembra disso, sai da janela, vai pra janela light, sai dessa janela, porque isso é fisiológico, você fechou o circuito de memória, é por isso que você age por impulso, você tá agindo como se tivesse um leão na sua frente, e você é maior que tudo isso, você tem que dar um choque nesse pensamento perturbador. Pega a sua vida, dirige o script da sua história. Não deixa a janela killer duplo P ser maior do que as suas janelas lights. Não deixa. Plante a janela light na sua vida. Toda vez que você passar por situações como essa, lembra disso. Não é a Michelle que tá falando, não fui eu que descobri isso. Aliás, eu adoraria falar que fui eu que descobri isso, mas não foi. Foi a neurociência e a psiquiatria, né? Então, a sua paz vale ouro. A sua saúde mental não tem preço. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se a sua saúde mental não tem preço, por que você dá um cartão de crédito ilimitado para suas emoções? Ficou difícil de entender? Então eu vou mudar. Você iria a um supermercado e compraria o limite do seu cartão de produtos estragados e vencidos? Você faria isso? Você iria num supermercado e compraria produtos estragados e vencidos? Um alface murcho preto? Compraria? Responde aí pra mim. Você compraria? Não. Né? E por que você compra o olhar atravessado? E por que você compra o caos do outro? Você dá um cartão de crédito ilimitado para a sua própria emoção. Isso é não ter gestão de emoção. É quando você não tem consciência nem do que você sente. Então tira o cartão de crédito. Se você não tem gestão de emoção, pega esse cartão de crédito de volta e compra só o que é seu. O que é do outro você não tem que comprar. É do outro. O outro não tem o poder de estragar a sua vida. Ah, mas o outro tem inveja de mim, o outro tem olho gordo. Ninguém tem olho gordo em você, ninguém tem inveja de você, porque ninguém quer saber da sua vida. Isso é você que entende dessa forma. Esse exemplo que eu dei é para mostrar metaforicamente que nós somos consumidores emocionais irresponsáveis. Nós consumimos o alface podre do supermercado sem perceber, metaforicamente. Quando o outro não te dá um bom dia, quando o outro não dá o que você criou expectativa e isso estraga o seu dia, você comprou o alface murcho no supermercado com seu cartão de crédito ilimitado de emoção. Foi isso que você fez. E aí, o que você faz com a sua energia e com a sua cocriação? Descolapsou a função de onda. Sem mimimi e sem vitimismo.
você descolapsa sua função de onda, porque você deu o troféu da sua vida na mão do outro, que não tem gestão de emoção nenhum, que não tem processo de autoconhecimento nenhum, que vive com base na janela killer e duplo P e nem sabe que isso existe. Eu não tenho que comprar o que não me pertence. O meu foco é o meu sonho, a minha missão, o meu propósito. Lembra? Eu tô aqui. Eu sei que eu quero chegar aqui, porque eu sei qual a minha missão, eu sei qual o meu propósito. Os obstáculos que estão do A até o B são só degraus para eu evoluir, para estar pronta quando eu chegar no ponto B. É só isso. São só fases que eu tenho que passar. Porque eu sou apaixonada pela minha vida. Eu entendi que eu tenho que sair daqui melhor do que eu entrei. Eu sei que eu tenho que apostar em mim. Porque quando eu for líder da minha vida, aí sim eu vou ser líder da vida lá fora. Só assim eu vou ser líder da vida lá fora. Só quando eu for líder da minha. E quando é que eu sou líder da minha vida? Quando eu paro com mimimi e com a vitimização. Quando eu paro de culpar os outros, de responsabilizar os outros, de achar que o outro tem um poder sobre mim. Temos um problema de tempinho aqui, né? Mas eu preciso dar uma visão de mundo quântica, porque a nossa próxima live da terça que vem, a gente tem live semanal, né? A nossa próxima live de terça que vem é sobre Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma técnica milenar havaiana que limpa a memória, que limpa a energia para você conseguir transmutar a energia em você. Então eu não vou conseguir falar de gestão da emoção terça que vem, eu preciso concluir aqui hoje. Então eu sei que o nosso tempo já foi, mas eu quero falar um pouquinho sobre a visão quântica de tudo isso. Quando eu não tenho gestão de emoção, o que eu faço quando eu dou o poder do meu sentimento na mão do outro? O que eu faço? Eu descolapso a função de onda. Eu acabo com o meu processo de cocriação. Na visão de mundo quântica, quando eu dou esse poder para o outro, eu paro de cocriar a minha realidade tão sonhada. Deu para entender? Bem rápido aqui, por causa do tempo, o que acontece quando você não tem gestão de emoção? Quando você não tem gestão de emoção, você vibra na culpa. Lembra das janelas killer? Olha que coisa, é lindo, é maravilhoso, porque a gente vai juntando quebra-cabeça e tudo faz sentido. Eu abro a janela killer, fecho o circuito da memória, baixo minha vibração, descolapso função de onda, continuo vivendo caos e ainda boto culpa no governo, na igreja, na política, no marido e no chefe. Olha que maravilha. Essa pessoa tem gestão de emoção? Você cocria sua realidade 24 horas por dia. O seu pensamento predominante determina a sua realidade. Foi assim que eu comecei a live. Não foi? Então é o meu pensamento predominante. Eu não posso falar, universo, espera aí um pouquinho que eu vou brigar aqui com ela, porque eu não tenho gestão de emoção. Tô puta, vou brigar com ela, daqui a pouco eu volto pra gente colapsar a função de onda. Não tem como fazer isso. Nesse exato momento em que a gente está aqui falando sobre isso, isso tem uma vibração. Tem um fundo musical com uma frequência de cura. Nós estamos vibrando nessa egrégora. O que a gente está colapsando? O que a gente está cocriando aqui? A gente está falando do quê? De consciência, de vida plena, de prosperidade, de abundância, de como ser maior do que todos esses sentimentos de contração. Então, o que eu tô colapsando aqui? Eu tô colapsando prosperidade, abundância, alegria, empoderamento, satisfação, coragem, autoestima, amor próprio. É isso que a gente tá colapsando aqui. Agora, se eu escolho, ao invés de assistir essa live, ver a live do Big Brother, aí, meu filho, é isso que você tá colapsando pra sua vida.
simples assim. A gente colapsa, a gente vibra o tempo todo, tudo é energia. Se você tá vibrando na energia da novela que passa na TV aberta, é isso que você tá colapsando. Se você tá assistindo filme de terror, você tá colapsando medo pra sua vida. É isso que você tá colapsando. Lembra, pra mente não existe diferença entre imaginação e realidade. Se eu tô vendo um filme, para minha mente aquilo está acontecendo agora. Eu vibro nessa frequência. Então é isso que eu estou emanando para o universo. É isso que o universo vai me devolver. Certo? Perguntas? Temos perguntas? Seja apaixonado pela sua vida. Maitê, por favor. Aposte em você, se dê 1000 chances, errou, tenta de novo, não tem importância. Mas tenha carinho por você, amor próprio. Invista em você, invista nas suas janelas lights, invista no autoconhecimento, porque, gente, não existe nada mais poderoso do que a informação. Alguém tira informação de você? A pessoa pode roubar seu celular, carteira, carro, o que for. Alguém tira informação de você? Ninguém tira informação de você, é um poder que é só seu. É um poder que é só seu, ninguém tira. Então não existe mais nada mais poderoso do que informação. Certo? Muito bem, não temos dúvidas. Se você quer entender mais sobre gestão de emoção, ficou com alguma dúvida, você manda um direct que fica como sugestão para as próximas lives. Lembrando que no link da bio tem lá o link para você acessar a trilogia do Novo Eu, que vão ser 3 dias de aulas para você expandir sua consciência. Lá a gente pretende fazer no YouTube e no Instagram, para que a gente não tenha que ficar correndo com o tempo como a gente fica aqui, né? Então vão ser 3 dias, você precisa fazer a sua inscrição. Quando você acessar o link da bio e terminar a sua inscrição, entra para o grupo de WhatsApp da trilogia do Novo Eu, que é lá que a gente vai mandar todas as informações. A trilogia do Novo Eu antecede o nosso treinamento, que é o treinamento Reprograme-se Quântico. No treinamento, você vai ter muito mais conteúdo, são 5 módulos, quase 20 aulas. Se você estiver entre os primeiros, você vai ter uma sessão de mentoria comigo, individual online. Você tem bônus, e aí é um pacote de treinamento comprado, né? Então, se você entra na trilogia do Novo Eu, faz sua inscrição, você vai experimentar para depois entrar no Reprograme-se Quântico e mudar de vez a sua vida, tá bom? Certo, gente? Se você não tá no grupo gratuito do Cocrie Sua Realidade, lá no link da bio também tem o link para você entrar gratuitamente no grupo de WhatsApp do Cocrie Sua Realidade, que diariamente a gente compartilha informações que te empoderam no processo de autoconhecimento, expansão da consciência, para você cocriar sua nova realidade, a sua vida dos sonhos, porque é para isso que eu tô aqui, para te ajudar a se tornar uma pessoa plena e realizada, tá bom? Uma boa noite para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Terça que vem, live sobre Ho'oponopono, maravilhosa. No final a gente vai fazer uma meditação junto. Vamos fazer um exercício prático do Ho'oponopono, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ho'oponopono é assim. Leiam um pouquinho se vocês quiserem, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Até terça.